Olá pessoal, aqui é o Ricardo, professor de Geografia, e nós vamos continuar nossa aula sobre escala cartográfica na sua segunda parte. Então, na primeira parte nós falamos da escala gráfica, agora a gente vai falar da escala numérica. Então, vamos lá. A escala numérica, diferente da escala gráfica, você vai ter o quê? A escala ela vai ser representada em números. Então, você tem aqui neste mapa do Brasil, essa escala aqui, ó. A gente vai ler 1 para 50 milhões, tá? Então, quer dizer que é 1 para 50 milhões. O que significa isso? Que o 1 ele representa a realidade, que seria o tamanho real do Brasil. E os 50 milhões é quantas vezes essa realidade foi reduzida para caber nesse mapa. Então quer dizer que o Brasil foi reduzido 50 milhões de vezes para caber neste mapa. Tá legal? Então como é que funciona aqui? Como eu falei aqui, né? 1 para 50 milhões, você vai ler assim: 1 para 50 milhões. Tá bom? Então quer dizer que a cada 1 centímetro nesse mapa equivale a 50 milhões de centímetros, ou 500 quilômetros. Tá? Então qual que é o problema? O problema é que a gente vai ter que fazer na escala numérica conversões, né, de unidades de grandeza, ou seja, de centímetro para quilômetro. Mas como é que a gente vai fazer isso? Vamos entender como é que a gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso de duas formas. A primeira, você vai usar uma tabela, tá? Essa tabelinha aqui. Nessa tabela você vai ter as unidades aqui, as grandezas, né, que são km quilômetro, hm hectômetro, dam decâmetro, m metro, dm decímetro, cm centímetro e mm milímetro. Lembrando que todas essas siglas aqui sempre em letra minúscula, tá bom? Então o que vai acontecer? Aqui nessa escala nós temos uma escala 1 para 50 milhões, tá? E a gente vai pensar em como vamos converter ela aqui. Vamos começar assim. Primeiro, quando você pega a escala numérica, você sempre considera que você vai desconsiderar o 1 e esses dois pontos. Você só vai usar o que tiver depois dos dois pontos, ou seja, isso aqui, 50 milhões. Tá legal? E quando você for usar os 50 milhões, o que você vai fazer? Você vai considerar que são 50 milhões de centímetros, sempre centímetros. Então vamos lá. Então aqui a gente colocou aqui para facilitar a compreensão, vamos transformar de centímetro para metros. Como é que a gente vai fazer isso? Então a gente vai usar essa tabela aqui. Nós sabemos que está em 50 milhões de centímetros. Então, como está em centímetro, a gente acha o centímetro aqui na tabela, que é esse aqui. E nós vamos pegar o último número da escala, que no caso é esse 0 aqui, e jogar na casa do centímetro, que é aqui. E aí o restante dos zeros, até os 5, a gente vai colocar um em cada casa aqui. Então a gente vai pôr 0, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 7 números zeros. Então a gente vai colocar aqui, ó, começa o último número em centímetro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou, mas a gente vai continuar para trás. Vai continuar, desculpa, para a esquerda, 7. E aí você vai ter o 5 ainda, então você vai pôr o 5 para fora. Então o 5 e o 0 vão ficar para fora, e os outros zeros vão ficar cada um numa casa, tá? Então você sempre começa assim, é em centímetro, né, que está essa medida. Então vamos começar o último número, que no caso é o último zero, no centímetro, e depois a gente vai preenchendo até completar tudo. E se completar tudo, o que tiver a mais você deixa para fora, tá bom? Então aqui nós temos aqui, ó, 50 milhões de centímetros, ó. 1, 2, 3, mil, milhão, 50 milhões, tá bom? Como é que a gente vai transformar então esses 150 milhões de centímetros em metro, que está aqui? Vamos entender isso. Nós vamos fazer o seguinte: você tem esse zero, começar daqui. Como nós queremos que seja em metro, nós vamos cortar o excesso. Eu quero que transforme em metro. Então tudo que estiver depois de metro, indo para a direita, eu corto, que é esses dois zeros aqui. O que sobrou? Sobrou esses zeros daqui e os daqui. Se você olhar, ó, 1, 2, 3, mil, 500, mil. Então significa que 50 milhões de centímetros são iguais a 500 mil metros. Tá bom? Então é assim que você vai fazer. 50 milhões de centímetros é igual a 500 mil metros. Legal? E se eu quiser transformar os 50 milhões de centímetros em quilômetros, o que eu faço? Faz a mesma coisa. Então você vai pôr o último zero dos 50 milhões aqui, nos centímetros, vai completar, cada casa um número,
e o que sobrar você põe para fora. Então aqui você tem 50 milhões de centímetros. Eu quero transformar em quilômetros, então você vai procurar quilômetros aqui nessa tabela. Quilômetros está aqui, é o primeiro de todos. Então aqui você vai pôr, vai cortar a mesma quantidade de zeros até chegar em quilômetros. Isso aqui tudo você vai cortar. Quilômetro está aqui, então tudo que tiver para cá você corta. Sobrou o que? Aí você copia embaixo. Sobrou só esse e o que estava aqui embaixo. 500 quilômetros. Significa que 50 milhões de centímetros são equivalentes, são iguais a 500 quilômetros. Tá bom? Mas, se eu não quiser usar essa tabela, tem outro jeito de fazer? Tem. Então, o que você vai fazer? Se você vai transformar de centímetros para quilômetros, o que você tem que lembrar? Decora que 1 quilômetro é igual a 100 mil centímetros. E aí, a partir disso, você faz o cálculo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a sua escala no mapa seja de 1 para 24 milhões. Então, o que você vai fazer? Você vai considerar o que tiver depois dos dois pontos, que é 24 milhões. E esses 24 milhões você vai considerar que está em centímetros, que é o cm minúsculo. Então, agora você vai converter desses centímetros para quilômetros. Como é que você vai fazer isso? Se eu sei que 1 quilômetro é igual a 100 mil centímetros, o que eu faço? Eu vou dividir o valor que eu quero, que está em centímetros, em milhões de centímetros, por 100 mil. Então, a gente vai ter o seguinte, 24 milhões dividido por 100 mil. Como é que eu faço essa conta? Vamos entender aqui. 24 milhões dividido por 100 mil. Lembrando que isso daqui, esse traço, indica que isso aqui é uma fração. 24 milhões sobre 100 mil. Além de indicar que é uma fração também é uma divisão. Então, esse aqui, o 24 milhões, está dividindo por 100 mil. Tá? Então, agora é só você fazer uma conta de divisão. Mas como é que eu vou fazer uma conta de divisão com números tão grandes? Como é que a gente faz isso? Você tem aqui, ó, esses dois números são terminados, tem um monte de zero. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar a mesma quantidade de zeros de baixo em cima. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, você vai cortar 5 zeros em cima, sempre da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Seria mais ou menos isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, cortei. 1, 2, 3, 4, 5, cortei embaixo. O que sobrou? 240. Então você escreve aqui, ó, 240. O que sobrou embaixo? Só 1. Agora a conta ficou 240 dividido por 1. 240 dividido por 1 é igual a 240. Então você tem 240 quilômetros. Então 24 milhões de centímetros é igual a 240 quilômetros. Tá bom? É assim que você faz. Então vamos continuar. Agora vamos fazer o cálculo aqui de verdade. Para isso a gente vai ter esse mapa aqui do estado da Bahia, com vários municípios. E a gente vai encontrar uma distância real entre as cidades de Alagoinhas e Jacobina. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos ver. O primeiro de tudo é você achar essas cidades no mapa. Aí a gente achou aqui Jacobina está aqui, Alagoinhas está aqui. Vamos medir com a régua para saber a distância no mapa. Tá? Então a distância no mapa que eu chamo de Dzinho, sempre chama de Dzinho porque é D minúsculo, então a gente chama de Dzinho. Então o Dzinho, medindo com a régua aqui, deu 2,5 centímetros. Então eu já sei a distância no mapa. Agora outra coisa que eu tenho que calcular é a escala do mapa, que eu vou chamar de E maiúsculo. Então vamos lá. Aqui, então primeiro você vai ter que procurar a escala. Onde está a escala? A escala está aqui. A escala sempre vai estar escrita, no caso da escala numérica, 1, 2 pontos, que é e o valor. Então, nesse caso é 1 para 10 milhões. Então, isso aqui é a escala deste mapa. Tá bom? Então, agora vamos calcular a escala desse mapa. Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pôr o E maiúsculo, que é de E de escala, igual a 1 por 10 milhões, que é exatamente o que está aqui. E agora a gente vai fazer o cálculo para converter já em quilômetros. Como é que a gente faz isso? Nós sabemos que 10 milhões é o número de vezes que a realidade foi reduzida ao estado da Bahia, no caso, para caber no mapa. Então agora a gente tem que passar isso para quilômetros. Como é que a gente vai fazer isso? A gente faz como a gente fez lá. 10 milhões, né, que a gente vai usar só isso aqui, o que tiver 1, 2 pontos a gente descarta, dividido por 100 mil. Aí é só fazer aquela regra que eu falei, ó. Dividiu no mesmo número de zeros por baixo, corta em cima. Aqui nós temos 5 zeros, ó, cortei esses 5 zeros. Com 5 zeros de cima, vindo da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Então eu cortei 5 zeros em cima e 5 zeros embaixo. O que sobrou? 100 dividido por 1. 100 é 100 dividido por 1, igual a 100 km. Então você já sabe quanto que é o valor da sua escala em quilômetros, que é 100. Agora que a gente já sabe que a cada 1 centímetro do mapa corresponde a 100 km da realidade, a gente já pode fazer o cálculo da distância real entre Jacobina, que está aqui, e Alagoinhas, que está aqui. Vamos lá. Para fazer o cálculo da distância real entre essas duas cidades, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos chamar o E, né, de escala, que o valor é 100, que você calculou. Deixa eu voltar aqui nessa continha aqui atrás, dividindo por 10 milhões da escala, esses 10 milhões, por 100 mil, deu 100 quilômetros. Então você vai pôr 100. O D, que é o que você mediu com a régua em linha reta entre essas duas cidades, deu 2,5 centímetros. E aí qual que é a conta que eu vou fazer? O D maiúsculo eu vou chamar de distância real, que é o que eu quero descobrir. E aí eu vou usar aqui a seguinte forma, eu vou pegar a escala E maiúsculo, multiplicar pelo D minúsculo, que é a distância no mapa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui de cima, D igual. Aí agora eu vou substituir os valores, ó. E igual a 100, então eu vou substituir esse E por 100. D igual a 2,5, vou substituir esse D por 2,5. Então vai ficar 100, que é igual a E, isso aqui, vezes 2,5, que é o D minúsculo. Nós estamos transcrevendo essa mesma fórmula, só substituindo os valores das letras pelos números que estão aqui, tá bom? Mas como é que a gente vai fazer agora para multiplicar 100 por 2,50? Então, para multiplicar, a gente vai fazer o seguinte procedimento. Como nós temos uma multiplicação envolvendo um número que termina com 0, que no caso é 100, e o outro com vírgula, como é que a gente faz? Primeiro, vamos inverter. Aqui nesse outro estava 100 vezes 2,5, então a gente vai inverter. Vamos colocar o 100 embaixo e o 2,5 em cima, então 2,5 vezes 100. E agora, o que a gente vai fazer? 0 e 0 não multiplica, então você abaixa os dois zeros. 1 você vai multiplicar por 2,5. Esquece momentaneamente essa vírgula, faz de conta que é 1 vezes 25, que vai dar 25. Tá bom? Então aqui deu 2,5. Só que ainda não é a resposta certa. Então o que a gente vai fazer? Se você olhar aqui em cima, nós temos uma vírgula entre 2,5 e 2 e 5. Quantos números tem depois dessa vírgula indo para a direita? Só um número, que é o 5. Então o que você vai fazer? Aqui nesse zero é como se você tivesse uma vírgula invisível. Que você vai fazer o quê? Com a multiplicação você vai andar ela para a esquerda. Então você vai deslocar ela aqui. Por que só desloca uma casa? Porque você só tem uma casinha depois dessa vírgula. Se você tivesse dois números aqui depois da vírgula, você teria que andar dois números para a esquerda. Tá bom? Então em seguida a gente faz essa conta e desloca um zero para cá. Uma vírgula que estava aqui, eu vou pôr aqui, que é o que eu fiz aqui. Então, portanto, a distância real em linha reta entre Alagoinhas e Jacobina é de 250 km. Tá bom? Então é assim que vocês vão calcular a distância real no mapa. Então até a próxima, pessoal.